Muito bem, pessoal. Então, nós já falamos aí sobre a teoria de Down, já falamos ondas de Elliott e já falamos de alguns padrões de figuras. Não me estendi nos assuntos, tá certo? A gente está vendo, a gente está relembrando os padrões, tá? Que a gente já tem o conhecimento da análise técnica. Inclusive, para quem está buscando verificar todos esses padrões que eu venho passando, tá? São dos livros, tá certo? Martin Pring, Análise Técnica Explicada, Flávio Lemos, Análise Técnica dos Mercados Financeiros, tá? Algumas das estatísticas do Thomas Bukowski e assim por diante, tá certo? Então agora eu queria repassar com vocês aqui os 3 tipos de pivôs que a gente pode ter no dia a dia no mercado. E por que isso? Pelo seguinte... o mercado, tá? Lembra, agora a gente vai ter que resgatar a teoria das ondas de Elliott. A gente vê o seguinte, a gente está em busca de fazer o nosso trade, tá? O pivô nada mais é do que esse movimento que a gente tem de impulso, correção, retomada do impulso. Na aula de Elliott, eu falei para vocês o seguinte, olha, para fazer o nosso trade, a gente vai estar de olho no primeiro pivô, que seria o 1, 2 e o 3, tá certo? Por que eu não vou me estender por mais movimentos? Porque a gente está falando de day trade, são movimentos rápidos, são movimentos que acontecem ali em 1 hora, ou até menos, até mais, depende do time frame, tá? Então vejamos, aqui a gente está falando dos 3 pivôs. Os 3 pivôs, eles estão atrelados justamente ao movimento de impulso, correção, retomada de impulso, tá? Isso também caracteriza pelas ondas de Elliott, o 1, 2, 3. E isso também caracteriza pela teoria de Down uma tendência de topos e fundos ascendentes, ou descendentes, ou tudo ao contrário, né? Como a gente está sempre vendo no mercado. Tudo que é válido para cima é válido para baixo, tá certo? Então vejamos, o que são esses 3 tipos de pivôs? São os 3 tipos que podem formar um pivô no dia a dia para a gente, sobretudo no nosso day trade, tá? Vamos começar pelo pivô clássico. O pivô clássico nada mais é do que a gente vê a formação de barras, tá? Que são os candles, que vai formando ao longo da tendência. Então você tem uma série de candles se formando, e de repente você tem o movimento de correção dos preços. Esse movimento de correção dos preços é o que vai formar, por exemplo, um pivô clássico do mercado. E como que a gente vai identificar que esse pivô é clássico no mercado? Toda vez que a gente verificar que essas barras, tá, que estão aqui fazendo a correção, elas têm uma característica em comum. A máxima e a mínima é menor que da barra anterior. É menor que o candle prévio. A gente vai ver mais sobre candles, tá? Então, toda vez que você tem máximas e mínimas menores que as das barras anteriores, dos candles anteriores, a gente pode dizer que a gente está fazendo um pullback, que é quando ele dá o alívio para voltar a subir, tá? Então, toda vez no mercado de alta, a gente tem a máxima e a mínima menor que do candle anterior, tá? Seja ela 2 barras, seja ela até 1 barra, mas 1 barra não é muito bom o padrão, tá certo? Ainda seria um padrão prematuro, mas não está errado, tá? Então vamos supor, eu só tenho essa barra aqui. Olha, ele é um padrão prematuro, mas não está errado que eu tenho um movimento de correção. Eu tenho um movimento de correção. Se eu tiver 2 barras, fica melhor ainda o meu movimento de correção, tá certo? Formado pelos seus topos menores e fundos menores da barra que atingiu o topo do movimento de impulso, tá certo? Aí a gente tem o padrão também, que seria o inverso, né?
O inverso seria eu ter a formação no mercado de queda, tá legal? Que forme para mim barras que tenham o seu topo e o seu fundo maior que a barra prévia. O que isso significa, eu ter maior? Significa, eu estou no mercado de queda, tá certo? Vamos desenhar de novo, que saiu aqui errado. Eu estou no mercado de queda, tá? Aí, nesse mercado de queda, os candles eles são preenchidos, né? Para a gente destacar que é queda. Nesse mercado de queda, eu tenho a correção, tá legal? E aí, a volta da queda. Como é que eu destaco que é um pullback, que é o movimento do pivô? Se essa barra tiver seu topo e seu fundo maior do que da barra anterior. Pelo menos uma barra que tem o seu topo e o seu fundo maior que a barra anterior. Tá legal? E no mercado de alta, menor. Sempre inverso ao movimento que está sendo precedido. Ou seja, se eu tenho um movimento de alta, as barras da correção têm que ter topos e fundos menores que o anterior. Se eu estou no movimento de baixa, eu tenho que ter as barras que tenham seus topos e fundos maiores que da barra anterior. Além disso, tem algumas outras coisas que a gente pode verificar. Como, por exemplo, quando eu tenho essa formação do pivô, tá? Imagina que aqui tem as barras em formação para corrigir o pivô. A gente identifica uma coisa em comum dessas barras. O que a gente identifica? Primeiro, se constrói um certo vazio aqui no meio. Toda vez que o mercado faz o pivô, fica um certo vazio no meio aqui, que a gente pode falar que é o vazio gráfico. Esse vazio gráfico, ele dá uma entonação um pouco melhor para o nosso movimento de pullback. Veja, isso não é uma obrigação no mercado, isso não é uma lei do mercado, mas toda vez que ele oferece um pullback, tá certo? Geralmente você encontra esse vazio gráfico onde não teve negociação, não tem caudas que pegam, não tem, fica um vazio gráfico. Se você tem um vazio gráfico combinado com barras com topos e fundos menores que anteriores, tá certo? Pelo menos duas barras, a gente está falando de um movimento de pivô super clássico do mercado, que seria esse movimento aqui. Além disso, a gente pode definir até através da volatilidade histórica, como eu já falei anteriormente, que se eu tenho um ativo que tem uma volatilidade histórica aí em torno de 40% e ele cai 4%, tá certo? 10% do valor da volatilidade, eu já estou falando que eu estou num movimento de correção do ativo, tá certo? Eu posso definir dessa forma. No day trade, por exemplo, eu tenho o índice que está com uma volatilidade em torno de 3%. Caiu 0,30%, eu posso dizer, tá certo? Que ele está fazendo um pullback. E aí ele pode formar esse pivô clássico. O pivô de Gift, tá? Vejam, todos eles têm o mesmo impacto no mercado, tá certo? Só que eles são construídos de formas diferentes. O de Gift seria o mais rápido. Em todo caso, ele acaba sendo mais frágil, tá? Ele tem a mesma entonação de um clássico, mas por ele ser rápido, ele pode ser um pouco frágil. Tem que tomar cuidado. Geralmente o pivô de Gift, a gente costuma ter lá por volta, de 3 barras, tá? Seguindo uma tendência, e aí a gente vai ter um giftzinho. O que é o gift? É uma barra de cor contrária ao movimento anterior. Então, eu tenho um movimento anterior de alta, barras positivas, e aí o mercado faz uma pausa com uma barra negativa. Apenas uma barra, tá certo? Porque se vier 2 barras, eu já estou falando num movimento que pode cair no clássico. Quando tem apenas uma barra, é o pivô de Gift.
E nesse pivô de Gift, ele geralmente tem 3 barras seguindo uma tendência, uma barra de pausa e aí a continuação da sua tendência, como eu desenhei aqui. Então, se você tem barras positivas, uma barra negativa e a retomada do movimento positivo. Ora, lembra o seguinte, tá? O que é o movimento de Gift? Seriam os movimentos, tá? Ascendentes do gráfico se dirigindo de forma agressiva para cima, positivo. De certa forma, alguém tenta bater nesse mercado para ele voltar a cair, mas rapidamente, tá? Vem por trás aqui uma outra onda bem positiva no mercado, tá certo? Que já leva os preços de volta. Então, imagina que alguém conseguiu pegar a bola ali na sua defesa, saiu correndo para o ataque. Alguém tentou intervir, mas rapidamente já veio outro zagueiro aqui, pegou a bola e já levou para fazer o gol. Seria essa interpretação do movimento. Então, ele tem a sua certa força, mas pode ser frágil. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Geralmente, então, uma barra, essa barra ela é sempre inversa, tá, ao movimento de barras anteriores. O que significa ser inversa? Se for um movimento de queda do mercado, tá? Então vamos supor, eu tenho um movimento de queda do mercado, essa barra vai ser positiva e depois a retomada do movimento negativo do mercado. É o pivô de Gift. E nós temos também o pivô de breakout. O de breakout, ele nada mais é do que um movimento parecido com esse, só que de forma mais horizontal. Aqui, quando a gente tem queda, as barras costumam ser sempre negativas. Mas ali eu posso ter um mix de barra negativa e positiva. Negativa e positiva, negativa e positiva. O mercado fica num range. Lembra que a gente falou de figuras? Tá? São padrões que podem se assemelhar, por exemplo, a uma bandeira mais inclinada, e o outro seria aquele mastro bandeira mesmo, mais tradicional do mercado. Então, aqui nesse meio, a gente pode ter barras positivas, negativas, negativas, positivas, positivas, negativas. O mercado já fica um pouco errático. E aí o que a gente vai fazer é marcar a barra que se atendeu ao seu máximo e marcar a barra que se atendeu ao seu mínimo. E a hora que tiver uma ruptura desse movimento, a gente vai buscar o nosso trade, tá? Como é um movimento de breakout, a gente não tem mais ou menos uma noção de quanto tempo o mercado pode ficar nessa lateral. Existe uma certa semelhança entre o tempo, lembra que o gráfico está lá, tempo e preço, tá? Está sendo lá negociado. Então, entre o tempo e preço, pensa o seguinte, olha, ele pode ser um movimento de breakout, mas esse breakout também não pode demorar muito mais tempo do quanto ela demorou para subir. No limite, até 2 vezes, tá? Então, ele está comendo aqui a figura. Então, se você tem esse movimento de impulso e o mercado está demorando mais do que 2 vezes, então você imagina que aqui vamos supor, 10 minutos. Demorou 10 minutos para ele fazer essa alta. Se ele demorar 25 minutos nessa congestão, eu já fico um pouco com medo de entrar nesse breakout. Por quê? Porque já está demorando demais, o mercado pode não retomar com o mesmo impulso. Agora, se eu tenho uma semelhança do movimento do mercado, aí a situação já muda, isso pode contribuir muito para o movimento, tá? Então, esses são os 3 tipos clássicos de pivôs que aparecem no nosso day trade. Por que eu digo isso? Porque lembra, a gente falou o seguinte, o mercado abriu, a gente não sabe o que o mercado vai fazer. A partir do primeiro movimento do mercado, a gente vai partir da ideia que ele está construindo uma onda 1 de Elliott. Então, eu tenho a 2 e eu tenho a 3. E aí eu vou ter a formação de um pivô. Então, esses pivôs clássicos geralmente aparecem quase que todos os dias. Por alguns, eles falham, e aí você tem contra, que seria
ele começar a tendência, mas ele falhar a tendência. Aí a gente vai ver, que é o famoso retorno em V, que é quando falha em construir esses pivôs clássicos do mercado, tá certo? Veja que aqui, tá? Eu teria esse movimento de impulso, eu posso marcar ele como 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá? Então eles são a mesma coisa, só que visto de formas diferentes. Em graus de confiança, esse daqui, ele tem uma confiança, digamos assim, nível 2. Esse daqui tem a confiança nível 1. E esse daqui a confiança nível 3, onde o nível 1 é o melhor. Ou seja, esse movimento seria o melhor movimento do mercado. Depois a gente tem esse e depois a gente tem o de breakout. Por que isso? Porque o de breakout, por ele ficar lateralizado, tá? Você tem um certo risco aí que pode acontecer do mercado ir contra. Tá legal? Então, vamos seguindo aqui. Bom, então, seguindo, os 3 pullbacks no rompimento de regiões importantes. Por que eu ressalto isso? Lembra que a gente viu, tá, os fractais das ondas de Elliott. E o que significa os fractais das ondas de Elliott? Que dentro de um time frame maior, você pode não ver um movimento, mas em um time frame menor, você consegue ver o movimento. A gente vai ver isso no nosso próximo slide. Mas por hora, eu vou passar esse slide aqui. Então, os 3 pullbacks no rompimento de regiões importantes. Imagina o seguinte, eu tenho o meu mercado que acabou de abrir. Então, eu tive minha abertura, tá certo? O mercado abriu. Aqui, exatamente, eu tenho o começo de uma construção, por exemplo, para uma onda 1. O mercado corrige, tá certo? Só que antes de retomar e já romper, igual a gente viu nos 3 pivôs clássicos, tá? Ele deixa uma pernadinha de impulso e correção aqui dentro do próprio movimento maior. Então, esse daqui seria o movimento maior, tá certo? Esse seria o movimento maior. E dentro desse movimento maior, você consegue identificar um movimento de pausa que retoma o mercado para cima, tá? Aí eu já estou falando que pode ser através de fractais do mercado ou até mesmo no próprio time frame, tá? Isso não impede do mercado de repente fazer algumas barras de correções, tá certo? O mercado pode produzir algumas barras de correções, impulso, deixar, por exemplo, um gift, lembra que a gente tem o pivô de gift e retomar para cima. Isso daqui traz mais credibilidade ao nosso pivô. Então, em um mercado de movimento direcional, um pullback de pré-rompimento, o pullback de pré seria esse movimento aqui, é o pullback de pré-rompimento que está aqui, tá certo? Que é esse movimento, pullback de pré-rompimento do que? Da máxima, traz mais credibilidade ao rompimento na ponta superior. Então, toda vez que eu tenho isso, eu já sei, olha, tem uma credibilidade aí um pouquinho maior, hein? E essa credibilidade tem um peso maior quando eu estou falando num mercado direcional. Então, eu tenho que sempre lembrar, mercado direcional, tá? Esse movimento, ele tem mais força. Agora, a gente pode ter esse pullback na hora em que está rompendo o mercado. Então, você imagina o seguinte, o mercado está vindo para romper, fez então a sua correção, tá fazendo o seu pullback, tá? Aqui é a formação do pullback. Deixa o pullback, tá legal? E faz a retomada. Só que essa retomada vem de uma forma mais agressiva, sem pausa. Onde eu poderia startar, por exemplo, uma entrada na superação dessa máxima, mas não, eu vou ser mais cauteloso e eu vou esperar por uma confirmação. A confirmação pode ser, por exemplo, um gift duplo, né? Um pullback clássico, tá certo?
e a retomada, formando um tipo de pivô com um pullback na hora em que está rompendo, tá certo? Esse é um padrão também de formação gráfica. Ele tem um certo peso de importância. De certa forma, esse daí, ele fica entre os dois, né? Tanto de pré-rompimento quanto de pós-rompimento. Ou seja, tem que tomar um pouquinho de cuidado quando avistar algo desse tipo, tá? Então, continuando aqui. O pós-rompimento seria depois que rompeu, tá certo? Então, eu tenho meu movimento de correção, ele faz a correção do pullback, arma o pivô, tá certo? O pivô está armado, e aí logo depois vem a correção, tá certo? Aí vem a correção, e aí ele retoma o seu movimento positivo, tá certo? Por que eu destaco os três que estão aí? Pelo seguinte, tá? Nesses três movimentos que a gente está vendo, o pullback de pré-rompimento, ele é um pullback muito bom que vem no mercado, tá? Toda vez que o mercado for direcional, tá certo? Mercado direcional, esse é um dos melhores pullbacks para a gente entrar. O pullback de pré-rompimento, tá certo? Mercado não tão direcional, mas também não tão lateralizado. Mercado no meio a meio, rompendo uma média móvel de 200, por exemplo. Um pullback no rompimento, ele tende a ser mais eficaz, certo? Tende a ser mais eficiente. Um mercado lateral, aquele pivô lateral que a gente falou há pouco tempo. Qual que é o pivô lateral? O de breakout, tá certo? Esse de breakout, o pullback de pós-rompimento é o mais eficaz, tá certo? Com relação à média móvel de 200, o pós também é mais eficaz. Então, o pós e no rompimento, quando a gente está falando num mercado que fica um pouquinho mais lateral, é mais eficiente. O pré, quando o mercado está super direcional. O mercado está super direcional, eu vou usar o pré-rompimento. O mercado não ficou tão direcional, mas não tão lateral, posso usar no rompimento. Mercado extremamente lateral é pós, que vai ser o que tem mais força. E por que a gente tem que se ater a isso? Para evitar rompimentos em falsos. E se isso não acontecer no nosso time frame trabalhado, então vamos supor, eu trabalho num time frame de 5 minutos. E se isso não acontece nos 5 minutos, eu posso ir no time frame de 2 minutos, tá certo? E verificar se eu tenho esse pullback, tá legal? Porque se eu não tiver esse pullback num time frame menor, não vai me interessar trabalhar. Eu posso estar diante de um rompimento em falso do mercado. O mercado voltou com uma certa agressividade, sem alívio. A gente vai ver mais detalhes sobre isso. Mas por hora, a gente já tem que estar com isso esboçado aí na nossa mente. Então veja, se eu não conseguir encontrar o meu time frame, esse pullback de pré-rompimento, eu posso, por exemplo, se aqui for 5 minutos, tá? Ir para o 2 minutos, e se no 2 minutos ficar muito claro esse movimento de impulso e correção que saia para romper essa máxima, ele dá uma credibilidade maior ao meu trade, e aí eu tenho uma ótima entrada, tá certo? Esse padrãozinho é conhecido no mercado como uma trick entry, que é quando eu tenho um pivôzinho embutido num pivô maior, tá certo? Porque ele dá mais confiança. Ele confirma o seu movimento, ele está embutido com relação ao movimento anterior. Mesmo aqui no próprio time frame, muitas vezes dá para ver isso no próprio time frame. Quando dá para ver no próprio time frame, é sensacional, tá certo? Lembra que esse movimento ele pode ser dado apenas por um gift, tá? Isso aqui pode ser apenas um gift, tá certo? Esse movimento pode ser curto, só que toda vez que a gente vê esse movimento, ele dá uma certa credibilidade. O gift, que é aquele de uma barra só contra, tá? Então, toda vez que a gente vê algo assim, a gente vai ter mais credibilidade no mercado para a gente poder trabalhar. E aí, esse movimento chamado de trick entry, quando a gente tem o impulso, correção e dentro dele tem um pivô embutido,
tá certo? Esses são os 3 tipos de pivôs para a gente sempre ficar ligado. E agora a gente vai começar a construir o nosso modelo, tá certo? Então a gente vai ter que resgatar lá ondas de Elliott, vai ter que resgatar teoria de Down, tá certo? Vai resgatar esses pivôs, a forma como ele constrói. Depois a gente vai atrelar média móvel, a gente pode atrelar volatilidade histórica, tá? Alguns aqui usam VWAP, então vou dar uma repassada rápida na VWAP, mas ela vai ter um encontro parecido com a média móvel, tá certo? Para a gente estar alinhando e jogar os modelos. Maravilha? Beleza, pessoal? Então, por hora, finalizamos aqui os 3 pivôs.